O rio Eufrates é um rio que testemunhou muitos eventos ao longo da história e tem grande importância para a cultura, economia e política do Oriente Médio. O rio Eufrates está localizado a oeste dos dois grandes rios que definem a Mesopotâmia, juntamente com o rio Tigre. Eles formam um enorme sistema de rios e uma ecorregião de pântanos de água salgada. O rio Eufrates está localizado na Ásia e tem aproximadamente 2.800 quilômetros de comprimento, desde a sua nascente na Turquia até onde termina no Iraque, passando pela Síria. O rio flui em direção ao sul-sudeste até atingir o Iraque, ao norte de Basra, onde se une ao rio Tigre, formando o rio Shatt al-Arab, que finalmente desemboca no Golfo Pérsico. Ao longo da história, o rio Eufrates foi chamado de Ouro Azul e tem sido gerador de vida por milhares de anos. Civilizações que hoje são praticamente esquecidas se desenvolveram em suas margens. Desde sua nascente na Turquia, o rio viu seu fluxo diminuir ao longo dos anos. Juntamente com o rio Abuha, seu principal afluente, ele foi o local onde povos árabes, muçulmanos, cristãos, curdos, turcomanos e judeus se desenvolveram. Esta região é onde os registros mais antigos da civilização são encontrados. A vida econômica da bacia do rio Eufrates ainda depende muito das águas dos rios, apesar do papel dominante do petróleo no Iraque. A moderna tecnologia de controle de água reduziu os efeitos devastadores do ciclo de enchentes e secas, mas às custas das áreas úmidas secas e da diminuição da reposição natural de nutrientes no solo. No que diz respeito à política, há uma grande controvérsia sobre o uso da água e o potencial para conflitos na região está sempre presente. Por estar mais próximo das cabeceiras de ambos os rios, a Turquia tem uma clara vantagem geográfica. O projeto Sudoeste da Anatólia, que envolve a construção de barragens e túneis de desvio de água, tem causado consternação entre os países ribeirinhos desde 1960. Como a maioria da água da região tem origem na Turquia, Ankara acredita que só ela tem o poder de determinar como o recurso é distribuído. O Iraque, por outro lado, argumenta que tem direitos históricos sobre uma parcela garantida de água na bacia. A assimetria de poder entre os estados regionais levou a pontos de vista divergentes difíceis de reconciliar pacificamente. Entre 1975 e 1991, os três países ribeirinhos se ameaçaram militarmente em três ocasiões diferentes, e as negociações sobre a distribuição da água foram afetadas. O conflito foi evitado até agora através dos esforços de mediadores externos. No passado, a Arábia Saudita e a União Soviética interviram e as tensões foram reduzidas antes de se transformarem em conflito. Atualmente, no entanto, parece que não há poderes internacionais ou regionais dispostos ou capazes de encorajar os estados que dependem da bacia do Tigre-Eufrates a resolver problemas transfronteiriços relacionados com a água. Entre os animais encontrados na região do rio Eufrates estão porcos selvagens, muito comuns nos pântanos e que se espalharam para as plantações de eucalipto recentemente plantadas em outras partes da planície aluvial. Chacais, hienas e mangustos são encontrados ao longo dos rios no sul do Iraque, e uma grande variedade de gatos selvagens indianos ainda vivem em arbustos de tamarisco remotos. Os leões foram avistados pela última vez ao longo do Tigre em 1926. Raposas, lobos e gazelas são comuns na planície aluvial e alguns desses animais se estendem até o norte da Anatólia. Entre os animais menores estão uma espécie de jerboa, lebres, mussaranhos, morcegos, ouriços, lontras e ratos toupeira cegos, que cobrem a entrada de tocas ribeirinhas com um monte de argila. As aves que habitam a região incluem curruíras, gralhas, corvos e corujas, bem como uma variedade de falcões, águias e abutres. Na primavera e no outono, muitas aves migratórias entre a Europa e a Ásia, como pelicanos, cegonhas e diversas espécies de gansos, voam ao longo dos cursos dos rios e os pântanos fornecem alimento para algumas espécies migratórias. Devido à poluição, má gestão e seca, o rio está secando. 6 das barragens construídas com suas águas ameaçam o fluxo do rio em toda a região. A culpa dessa situação recai sobre o Iraque, Turquia e Síria, e espera-se que em algum momento o rio tenha metade do tamanho que tem agora. Essa seca causou grande devastação ao longo de suas águas, seus canais são rasos e a vida selvagem está morrendo. Isso, somado ao aumento das secas, faz com que as suas águas diminuam cada vez mais. Do ponto de vista bíblico, está escrito que o rio secará e dará lugar ao nascimento de uma nova cidade mencionada no Apocalipse. Algumas curiosidades sobre o rio Eufrates incluem:
Segundo especialistas, há a construção de um túnel sob o rio Eufrates que secretamente ligava os palácios reais em ambos os lados do rio. O rio Eufrates é mencionado várias vezes na Bíblia judaico-cristã, assim como nos ditos do profeta Maomé. Em tempos antigos, o vale do rio era altamente irrigado e muitas grandes cidades se erguiam às suas margens. Ruínas de algumas dessas comunidades ainda permanecem. O Eufrates marca o limite nordeste da terra que Deus prometeu a Abraão. No Islã, alguns ditos do profeta Maomé sugerem que o Eufrates secará, revelando tesouros desconhecidos que serão causa de conflitos e guerras. O rio Eufrates, juntamente com o Tigre e o Nilo, é um dos principais responsáveis pela existência da vida no Oriente Médio. É graças a este rio que muitas civilizações antigas conseguiram se desenvolver aproveitando a água que flui em seu curso. É uma pena que, devido à má gestão e às secas, o Eufrates esteja morrendo, sufocado pelas políticas hídricas dos vizinhos do Iraque, Turquia e Síria. Devido a uma seca de 2 anos e anos de uso inadequado pelo Iraque e seus agricultores, o rio é significativamente menor do que era há apenas alguns anos. Alguns oficiais temem que ele possa se tornar metade do que é agora. A severa seca que afeta os caudais dos rios Tigre e Eufrates há alguns anos permitiu o ressurgimento de alguns tesouros arqueológicos que estavam submersos pela água. As bacias dos rios Tigre e Eufrates, em sua passagem pelo Iraque e Síria, estão entre as áreas mais afetadas pelas mudanças climáticas. A tragédia da falta de chuvas resulta em uma seca marcada e persistente nesta parte do Oriente Médio, e a grande diminuição das águas dos rios e reservatórios permitiu o ressurgimento de vários tesouros arqueológicos. Recentemente, a redução do fluxo do rio Eufrates expôs vários sítios arqueológicos que remontam a 11.000 anos atrás no norte da Síria. Eles estavam sob as águas do reservatório Al-Assad, construído no início da década de 1970. Foram encontrados edifícios residenciais e administrativos, uma instalação de fundição de metais, uma fortificação maciça com paredes de até 6 metros de largura e torres, um edifício de armazenamento monumental de vários andares e um complexo industrial. Os arqueólogos trabalharam sob pressão para escavar e documentar rapidamente pelo menos uma parte dessa cidade, antes que ela voltasse a ser submersa. Eles ficaram impressionados com o bom estado de conservação das paredes de tijolos de barro secados ao sol, que estiveram sob água por mais de 40 anos. Isso ocorreu porque a cidade foi destruída por um terremoto por volta de 1350 a.C., durante o qual as partes superiores das muralhas desabaram e enterraram os edifícios. Eles também encontraram 5 jarros de cerâmica contendo um arquivo de mais de 100 tabuletas cuneiformes, que são uma espécie de cartas feitas de argila não cozida do período médio assírio. Após aquele terremoto, algumas delas ainda estão em seus envelopes e em boas condições. Os pesquisadores esperam que essa descoberta forneça informações sobre o fim da cidade do período Mitanni e o início do domínio assírio na região. O Eufrates foi e é um dos pilares de muitos dos povos do Oriente Médio. Suas águas tornam os solos próximos férteis e adequados para a agricultura, fornecendo alimentos, especialmente cereais como trigo e cevada, bem como árvores, como as figueiras. A água doce é necessária para beber, tomar banho, cozinhar e realizar outras atividades básicas, e é uma fonte de peixes. Por tudo isso, o rio se tornou, desde a antiguidade, uma via para o comércio. Embora suas águas não sejam adequadas para a passagem de grandes embarcações, atualmente ele é navegável até a cidade de Hit, no Iraque. Como vimos, o rio Eufrates é muito mais do que um simples curso de água. Ele é testemunha da história, cultura, religião e natureza de uma região que desempenhou um papel fundamental no desenvolvimento da humanidade. O rio Eufrates tem uma longa e fascinante história que remonta a milhares de anos. Às suas margens estabeleceram-se algumas das primeiras civilizações do mundo, como os sumérios, acádios, babilônios, assírios e hititas. Esses povos aproveitaram as águas do rio para irrigar seus campos, construir suas cidades, desenvolver sua escrita, arte, religião e ciência. O rio Eufrates também foi testemunha de grandes eventos históricos como as conquistas de Alexandre o Grande, os impérios persas, os califados islâmicos, as cruzadas, o Império Otomano e as guerras mundiais. O rio Eufrates também tem grande importância religiosa, pois é mencionado na Bíblia como um dos 4 rios do Éden e como cenário de eventos apocalípticos.
Além disso, no Islã, alguns ditos do profeta Maomé sugerem que o rio secará, revelando então tesouros desconhecidos que serão a causa de conflitos e guerras. No entanto, o rio Eufrates enfrenta sérios desafios que ameaçam sua sobrevivência e de todos os seres que dependem dele. A seca causada pelas mudanças climáticas reduziu drasticamente o fluxo do rio nos últimos anos, expondo antigos sítios arqueológicos, mas também causando escassez de água potável e agrícola para milhões de pessoas. A poluição por resíduos industriais e domésticos deteriorou a qualidade da água e afetou a saúde humana e animal. A superexploração da água pelos países ribeirinhos gerou tensões políticas e sociais pelo compartilhamento do recurso. A Turquia construiu várias barragens e túneis para desviar a água do rio para suas regiões áridas e gerar energia hidrelétrica. Síria e Iraque também construíram barragens e canais para irrigar suas terras agrícolas e abastecer suas cidades. Essas obras hidráulicas alteraram o ecossistema do rio e das marismas, afetando a biodiversidade e a cultura das comunidades que vivem em harmonia com a natureza. O rio Eufrates não enfrenta apenas os problemas de seca, poluição e superexploração, mas também os conflitos armados e a instabilidade política que afetam a região. Nos últimos anos, o rio foi palco de confrontos entre diferentes atores que buscam controlar seus recursos e território. Entre eles estão o regime sírio, as forças curdas, o grupo terrorista Estado Islâmico, EI, a Turquia e seus aliados rebeldes, bem como as potências internacionais envolvidas na Guerra da Síria. Um dos episódios mais dramáticos foi a Batalha de Raqqa, antiga capital do Estado Islâmico na Síria, que ocorreu entre junho e outubro de 2017. A cidade, localizada às margens do rio Eufrates, foi cercada e bombardeada por uma coalizão liderada pelos Estados Unidos e composta pelas Forças Democráticas Sírias, FDS, uma aliança de milícias curdas e árabes. O Estado Islâmico resistiu com ferocidade usando atiradores de elite, carros-bomba, minas e túneis. A batalha causou milhares de mortos e feridos entre combatentes e civis, além de enormes danos materiais e infraestruturais. O rio Eufrates testemunhou a fuga em massa dos habitantes de Raqqa, que tentavam escapar da violência cruzando suas águas em barcos improvisados ou a nado. Muitos deles perderam a vida, afogados ou pelos tiros do Estado Islâmico. Outro episódio recente foi a ofensiva turca contra as milícias curdas no nordeste da Síria, lançada em outubro de 2019. A Turquia considera as FDS uma organização terrorista ligada ao Partido dos Trabalhadores do Kurdistão, PKK, que luta há décadas pela autonomia curda em território turco. A ofensiva turca buscava criar uma zona de segurança ao longo de sua fronteira com a Síria, deslocando as FDS da área. O rio Eufrates foi o limite natural que marcou o avanço turco, que conseguiu ocupar várias localidades a oeste do rio, como Ras al-Ain e Tal Abyad. A ofensiva provocou o deslocamento de centenas de milhares de pessoas, bem como confrontos entre as forças turcas e as FDS, que contaram com o apoio do regime sírio e da Rússia. Esses são apenas alguns exemplos de como o rio Eufrates foi afetado pela guerra e pela instabilidade na região. O rio não é apenas uma fonte de vida, mas também um símbolo de identidade, resistência e esperança para os povos que vivem às suas margens. Portanto, é necessário respeitar sua integridade e garantir a sua proteção. Diante dessa situação, é urgente que os países que compartilham o rio Eufrates cooperem para garantir uma gestão sustentável e equitativa da água, que respeite os direitos humanos e ambientais de todos os envolvidos. É necessário estabelecer acordos internacionais que regulamentem o uso e a distribuição da água, promover práticas de economia e eficiência hídrica, prevenir e controlar as fontes de poluição, proteger e restaurar os ecossistemas do rio e das marismas, promover a pesquisa e educação ambiental e resolver pacificamente os conflitos relacionados à água. O rio Eufrates é um patrimônio comum que devemos cuidar e preservar para as gerações futuras. E com isso, concluímos o vídeo de hoje. Lembre-se de que se você gostou dos nossos vídeos, pode nos apoiar dando um like, se inscrevendo em nosso canal e ativando o sininho de notificações para não perder nenhum de nossos próximos conteúdos. Até breve!